Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá, bem-vindos. Olha, queres contar à família o que é que estamos a fazer hoje? Então, nós hoje estamos a gravar este episódio com uma câmera a olhar para nós. Olá! Olá, câmara! Finalmente acabou por acontecer, não é? Passámos à fase em que gravamos em vídeo o episódio, para além da voz. Estamos a experimentar, é o episódio piloto. Não é assim tão desconfortável como eu imaginava. Pois. Se calhar vai ser mais desconfortável quando vir efetivamente o vídeo, mas pronto. Tens de confiar mais em mim. É basicamente isso que eu tenho a dizer. Sabes que agora tens de ter muita atenção à tua postura, tens de estar sempre direitinho. É verdade. Não Melhor estás a dar o ajeitar-me, toque, né? é melhor ajeitar-me e olhar para a câmara, não é? Não se olha diretamente para a câmara. Como não? Tu olhas para mim e depois de vez em quando dás assim uns toques. Ok, está bem. Tá bem? Tu és mais importante, não é? Sim. Olha, o que é que vamos falar hoje? Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre hábitos. E porquê? Porque nós, aí há 3 ou 4 episódios atrás, falámos que estava na altura de reverem os objetivos para o próximo ano. Nós próprios fizemos o exercício de olhar para os nossos objetivos para este ano e ver o que é que tínhamos cumprido ou não. Bem, se lembram, eu só tinha um objetivo pessoal, não é? Tudo o resto era em conjunto, mas tinha colocado como hábito, não propriamente como objetivo, o facto de querer ir ao ginásio 3 vezes por semana, ou fazer exercício físico, não tinha que ser necessariamente ginásio, mas fazer exercício físico durante meia hora, 1 hora, 3 vezes por semana. Pronto. Isto era o meu hábito, hábito/objetivo. Sim, porquê? Porque nós quando fizemos a lista, nós basicamente colocámos coisas que queríamos fazer em 2021 e depois dividimos entre objetivos, sonhos, hábitos e tarefas, não é? Sim. E daí... sonhos, sim, exatamente. Os sonhos eram os mais engraçados. Sim. Exato. E entretanto, basicamente, os hábitos acabam por ser mais complexos em relação aos objetivos, ou seja, em comparação com os objetivos a nível da própria implementação, porque não é uma coisa que tu possas dizer assim, ok, aconteceu isto, eu já atingi. Hábito tem que estar efetivamente implementado. Exato, já me lembro, por acaso, quando estava a pensar nisso, eu estava a tentar lembrar-me porque é que tínhamos definido o hábito e não o objetivo, exatamente por isso, porque eu não conseguia medir um ponto no tempo em que efetivamente aquilo estava cumprido. Exatamente. Pronto, E isso é o que diferencia efetivamente um hábito de um objetivo. Sim. E porquê que estamos a falar disto? Porque efetivamente é uma coisa muito difícil de implementar, não é? Ou seja, a maior parte das pessoas, quando começa o ano, e estamos agora a aproximar-nos dos últimos dias do ano, toda a gente quer passar a ter uma vida super saudável, alimentar-se super bem, e basicamente acaba por chegar a esta altura do ano a seguir e a maior parte dos hábitos que se tentou implementar não acontece. Não é? Sim, agora fazendo paralelismo para uma coisa que se calhar as pessoas estão mais habituadas a ouvir, eu hoje ouvi um comentário engraçado que é: não é difícil perder peso, é difícil mantê-lo. Exatamente por isso, porque é fácil, é mais fácil nós implementarmos um conjunto de medidas, fazer exercício, deixarmos de comer algumas coisas e com isso perdemos peso. O problema depois é manter isso, esse hábito na nossa vida. Vamos falar disso porque tu deste-me o desafio de eu preparar este episódio, não é? Um bocado porque eu sou o leitor aqui desta parelha, não é? E gosto de ler livros sobre hábitos, então estive a explorar um dos livros, o Hábitos Atómicos. Para quem estiver a ver em vídeo, é este. Isto agora é muito mais à frente. E eu depois também vou colocar o link da UC para quem quiser eventualmente comprar o livro, porque vai ser um bocadinho a base daquilo que nós vamos falar aqui. Sim. E tu falaste essa questão de é difícil mantê-los, um bocadinho mais à frente vamos perceber se calhar porquê. Se calhar gostava de começar aqui um bocadinho por definir o que é um hábito, não é? Ou seja, indo diretamente ao dicionário, um hábito é uma rotina ou prática desempenhada de forma regular ou uma resposta automática a uma situação específica, não é? Ou seja, é basicamente algo que nós implementamos na nossa vida e que temos que fazer constantemente. Não é algo que eu faça pontualmente num momento da minha vida e digo que tenho um hábito. Não, é algo que eu faço diariamente. Tenho o hábito de lavar os dentes, tenho o hábito de comer, tenho o hábito de, dormir. São coisas que eu faço constantemente. Não é? Tenho o hábito de me vestir, Há coisas assim
coisas que eu faço diariamente ou com uma regularidade definida é o que permite dizer que eu tenho aquele hábito. Tu tinhas noção que era assim, ou seja, que era esta a definição? Sim, voltando aqui ao nosso caso de estudo, que é implementar o meu hábito de fazer exercício mais vezes, houve uma altura na minha vida em que eu conseguia ir 3 vezes por semana fazer exercício ou ir ao ginásio, portanto, isso aconteceu. Eu não sinto é que tenha ficado desse hábito, não é? Claro. A minha esperança na altura até era, ok, a partir do momento em que eu fizer isto durante uns tempos, isto vai se tornar um hábito, não é? E vai se tornar recorrente e eu vou fazer isto sempre. Mas não aconteceu. Pois, porque essa é uma coisa muito importante, vou fazer isto sempre, porque se tu não fizeres o hábito não fica. Sim, não é um hábito, não é? Exatamente. Daí a definição que estava a dizer. Quando li este livro, Hábitos Atómicos, houve uma reflexão que me foi proposta pelo autor, pelo James Clear, que é basicamente a proposta de melhorar 1% todos os dias. Porquê? Porque normalmente nós queremos que implementar logo o hábito e ser uma coisa incrível. De um dia para o outro nós queremos ir 4 vezes por semana ao ginásio e comer saudável todos os dias, Sim. Quando no dia anterior nós nem sequer temos sapatilhas para ir ao ginásio. Não é? Ou seja, nós subestimamos a nossa capacidade de fazermos coisas grandes logo no início do que aquela necessidade de fazer pequenas coisas todos os dias. Ele até trazia aqui uma visão de que os hábitos é como se fosse os juros compostos da mudança comportamental. Okay. Porquê? Porque eu faço 1% todos os dias e há de chegar a uma altura, ou seja, no início parece pequeno, mas há de chegar a uma altura em que o resultado é gigante, porque eu já fiz pequenas coisas acumuladas, não é? Certo, ou seja, o que estás a dizer é todos os dias puxar um bocadinho mais por nós, um bocadinho como num ginásio que vais aumentando o peso, é isso? Exatamente. Okay. E eu não posso, por exemplo, querer não fazer nada para querer fazer muito. Portanto, eu, se calhar, antes de sequer ir ao ginásio, eu tenho que se calhar começar a pensar em vou comprar umas sapatilhas. Sim, mas depois também há aquela malta que, ok, eu antes de ir ao ginásio então vou comprar todo o equipamento que preciso. E depois tem equipamento e não acontece nada. Sim, então se calhar o melhor exemplo não é equipamento, mas se calhar imagina, fazer uma flexão. Ok. Ou seja, eu não posso querer fazer 10 flexões quando nem sequer fiz uma. Ou não faço uma há mais de um ano, não é? Portanto, começa pequeno. É um ou tipo 15 minutos e depois aumentar o tempo. Exatamente. Até porque mesmo quando colocamos esta visão e trazendo isto um bocadinho para as poupanças, que é um bocadinho mais visível, ou do investimento, que é, não importa se eu invisto pouco, mas se eu invisto pouco todos os meses, alguns no tempo a curva vai virar para cima e vai se tornar efetivamente juros sobre juros. Porque se eu fiquei melhor hoje, amanhã eu vou estar a trabalhar sobre uma base melhor de ontem, não é? Certo. Ou seja, acaba por haver este efeito de exponencialidade no tempo da melhoria do meu comportamento e da implementação do hábito, não é? Sim. E isto traz aqui uma visão que é porque é que as pessoas desistem, não é? Porque é que as pessoas não veem resultados e depois normalmente desanimam. Porque ele traz uma reflexão que é o vale de... não é da morte, mas é uma coisa assim do género, que é basicamente, para quem conhece o gráfico dos juros compostos, é uma coisa, ou seja, tem os resultados no eixo do X, não é? Não, no eixo dos Y, e tem o tempo no eixo do X. Certo. Não é? Ou seja, à medida que o tempo vai passando, no início é muito pouco, e passado algum tempo a curva faz uma parábola, não é? Ou seja, não é uma parábola? Uma hipérbole. Uma hipérbole, exatamente. Ou seja, a curva torna-se tipo um resultado gigante lá à frente, não é? Ou seja, faz uma curva para cima. Para quem estiver a ver é basicamente isto, não é? Não sei se isso é uma hipérbole por acaso, mas pronto. Eu também não, mas acho que as pessoas que... desenhinho assim, exatamente. Okay. As pessoas que se não souberem, depois perguntem, que nós mandamos uma mensagem no privado do Instagram. Sim, ou fazemos um post a explicar o que é um gráfico dos juros compostos. Isso. E basicamente, nós quando começamos a implementar um hábito, nós achamos que é uma curva sempre é uma reta crescente. Não é? Ou seja, existe uma diferença gigante entre a expectativa e aquilo que é efetivamente o real comportamento. Uma reta direta, nós já achamos que no dia a seguir já devemos estar muito melhor do que efetivamente estamos. Sim. Não é? E enquanto nós não passamos aquela fase em que o resultado aparece de forma mais constante, nós desanimamos. Normalmente é o período em que a maior parte das pessoas desiste de implementação de um hábito. Tem uma coisa de sempre dizer assim, eu quero perder 10 quilos, mas provavelmente
existe um período em que eu até perco algum, não é? Mas depois começa a ser mais difícil de perder. Mas nós achamos que, já que perdemos este bocado no início, temos que perder sempre assim. Sim, não é? sim. E não acontece. Então quando começa a haver essa discrepância entre a expectativa daquilo que eu acho que deveria perder e aquilo que eu efetivamente estou a perder, eu começo a desanimar e desisto. E se eu continuasse, iria ter um resultado muito mais constante lá à frente. Sim. Não é? Faz sentido? Faz. Eu acho que isso também cruza um bocadinho com, pelo menos o que eu sinto, ok, também tem a ver com os resultados, mas o que eu sinto também ou seja, vamos imaginar, eu começo a ir mais frequentemente ao ginásio, resultam 1 a 2 semanas, e depois o que eu sinto a vida começa a acontecer. E então, de repente, aquela hora que eu tinha reservado a ir para o ginásio já não me dá jeito porque, sei lá, estou com muito sono e quero dormir mais, ou tenho uma reunião, então já não posso ir naquele dia e também não compenso no outro dia. Ou seja, aquela atividade que eu estou a fazer, ou aquele ponto da minha agenda dedicado ao ginásio, é demasiado, implica demasiado esforço de gestão de tempo. Percebes? Sim, e aí está, ou seja, o esforço está diretamente relacionado aos resultados que estás à espera de ter, não é? Sim, ou seja, se eu notasse mais resultados, provavelmente passaria isso à frente, não é? Exatamente. Ou seja, eu daria mais importância ao facto de ir ao ginásio. Claro. Não é? Sim, faz sentido. Não é? Ou seja, se tu achasses, por exemplo, que compensaria mais ou terias mais resultado em ir ao ginásio do que em ficar na cama, tu irias ao ginásio. Mas como tu tiveste 2 semanas a ir e não viste os resultados que tu achavas que deverias ter, Sim. perdeste a motivação de género, está bem, ok, está tudo bem. Não é? Sim, ficar na cama também mais dia, menos dia, eu também já tive 2 semanas, não melhorei assim exponencialmente, está tudo bem, não é? E é esse o período em que normalmente as pessoas deixam ir, não é? Então como é que combatemos isso? Boa pergunta. Isso começa com uma frase que eu acho que é muito relevante de ter em atenção, que é foco no método, não na meta. O que é que isto quer dizer? O método é ir constantemente. Ou seja, tu tens de estar preocupado em ir constantemente, não propriamente no resultado que tu vais ter. Okay? Tem que estar porque o resultado é uma consequência. Sim. Okay? E isso traz à mente aquilo que o James Clear traz no livro, que são as 3 camadas de mudança de comportamento, em que basicamente são rodas, não é? Ou seja, em que é um círculo em que no centro temos a identidade, depois no círculo a seguir temos processo e no círculo mais largo temos resultado. E basicamente nós, quando queremos implementar um hábito, nós começamos pelo resultado. Mas nós queremos o resultado. E depois pensamos assim, ok, eu para ter este resultado eu vou ao ginásio. Certo. Mas eu estou focado no resultado. Okay. E muitas vezes a maior parte das pessoas não está focado naquilo que é o mais importante, que é a identidade. Imagina uma pessoa que quer parar de fumar. Não é? Essa pessoa pensa assim, eu quero parar de fumar. E quando chega ao pé dela, oferecem-lhe um cigarro. E ele diz assim, não quero porque eu estou a tentar deixar de fumar. É totalmente diferente de uma pessoa que diz assim, não, eu não quero porque eu não sou fumador. Porque ele já se está a assumir como sendo uma pessoa que não fuma a partir do momento em que ela deixou ou seja, em que ela decidiu deixar de fumar. Porque ou seja, ela está focada na identidade dela, que vai levar ao resultado, do que propriamente no resultado que ela pretende face à afirmação que ela está a ter. Sim, ou seja, para ela, na cabeça dela, ela já tem que ser não fumadora. Exatamente. E como é que eu faço essa transposição para o meu caso? Decides. Mas eu decido ser o quê? Ser esportista. Exatamente, sim. Ok. Porque não? Aquilo que te leva efetivamente a uma mudança de comportamento efetivo é tu tornar-te na pessoa capaz de ter aqueles resultados. Sim. Não são os resultados que vão transformar naquela pessoa. Porque os resultados é a última coisa que acontece. Tu primeiro mudas-te a ti próprio, depois começas a agir de forma diferente e consequentemente vais ter resultados diferentes. Sim. Não é? Ou seja, daí tu, uma pessoa que queira começar a poupar, por exemplo, tem que dizer, eu sou poupador. Não interessa se eu poupo pouco ou poupo muito, mas eu sou poupador. Portanto, eu vou poupar independentemente do montante, método, processo. E depois vou ter um resultado, que é no final do ano vou poupar X, Y ou Z. Mas a partir desse momento, essa pessoa, quanto mais dinheiro tenha, já se assume como uma identidade de poupadora. Sim. Não é? Uma pessoa, ela já é poupadora, ponto. Agora a diferença é, eu tenho um método que é poupar
mas se eu tiver mais dinheiro vou ser sempre poupador. Sim, estava a pensar nisso e acho que é um bocadinho o efeito inverso daquilo que às vezes nos dizem na educação dos nossos filhos, que é dizer, não dizer tu és preguiçoso, mas dizer estás preguiçoso. Exatamente. Não é? Porque o define como preguiçoso e na verdade é nocivo, não é? Porque Exatamente. depois vai achar sempre preguiçoso. Sim, e não é uma questão de achar, porque nós como seres humanos, e por isso também tem a ver com os hábitos, porque é que nós temos hábitos? Porque nós queremos preservar a energia, não é? Ou seja, nós somos um ser que tem uma grande necessidade de preservar a energia e de fazer a coisa com o menos esforço possível, porque essa energia pode ser necessária para outras atividades. Portanto, a partir do momento em que tu dizes a essa pessoa eu sou preguiçosa, ela vai ter que manter essa congruência de ser preguiçosa, é o que eu sou. Sim. Não é? Portanto, porque que se eu sou preguiçoso, vou ter que fazer uma coisa que um preguiçoso não faz? Sim, eu já sou preguiçoso, sim. Não é? Ou seja, quase aquela coisa do já que tenho a fama, também vou ter o proveito. Exatamente. Sim. Portanto, esse é o primeiro ponto, em que na mudança de comportamento é importante terem atenção, que é, em primeiro lugar, decida a pessoa que queres ser e depois prova isso a ti próprio. Prova a ti próprio que tu és essa pessoa. Não é? E portanto é exatamente isso, ou seja, as pessoas tentam mudar a coisa errada, tentam mudar o resultado, e o resultado é só uma consequência daquilo que tu és, daquilo que tu fazes, e só depois aquilo que tu tens como resultado, não é? Sim. Faz sentido? Faz, por acaso faz sentido, nunca tinha pensado nisso assim. Bom. Já tinhas lido o livro há imenso tempo, nunca me tinhas dito isso. Eu já tinha aconselhado a ler o livro, mas... Poupar ao trabalho, não é? Eu acho que insisti muito no podcast por causa disso, que é uma forma assim subliminar de trazer assim algumas coisas que não ouves quando estamos no sofá. Digo, bebê, olha, vamos falar, li num livro, isto e tudo. Ok, está bem. Sim, e agora para o podcast, e agora para o podcast já és obrigado a ouvir. Pois. Mas sim, olha, e depois... Ok, percebemos a parte da identidade, percebemos esta questão de eu tenho que me tornar na pessoa efetivamente capaz de mudar de comportamento e de atingir aqueles resultados. Vamos falar um bocadinho dos hábitos e isto para mim foi transformador, perceber como é que funciona um hábito. Porque é que nós temos, por exemplo, o hábito de, quando o telemóvel vibra, nós pegamos o telemóvel e vamos logo diretamente. Mas isso está estudado que... Mas não sei se estás a falar disso, da luz, que nós somos atraídos, sendo uma luz, involuntariamente os nossos olhos são atraídos para lá, não é? Por isso é que às vezes quase somos apanhados a ver o telemóvel do vizinho do lado, não é? Porque ele de repente acende a luz e nós olhamos. Exatamente. Mas foi involuntário, não queremos estar a buscar o que é que ele tinha recebido. Ou seja, tens esse hábito, não é? Sim, ou seja, tem. sempre que acende uma luz... Toda a gente tem, não é? Acho eu. Sim, à partida sim. Porquê? Porque a verdade é, porque é que a luz acende? Uma notificação do Facebook, por exemplo, não é? Coisa, sim. Uma luz do Facebook. O Facebook, basicamente, e o Instagram, perceberam como é que funcionam os hábitos. Certo. E basicamente utilizaram a forma como funcionam os hábitos para criar o seu produto. Assim como um cigarro, não é? Certo. Um cigarro é o maior hábito que existe, não é? Ou seja, basicamente, as pessoas que fumam estão paradas. Não sabem como fazer às mãos, sim. É como nós, estamos parados e telemóvel. Não é? Porquê? Porque implementou-se um hábito em que até é inconsciente. Tu imagina, tu não decides tipo, estar parado e dizer agora eu vou fumar. Não, de repente quando estás por ti já tens o cigarro na boca e já estás a fumar. Sim. Eu não fumo, mas como li, percebo que seja. Mas imagina, debaixo do teu telemóvel tu vais ter que mexer na tua roupa antes de mexer no telemóvel. E consequentemente mexes na roupa e pensas, ok, eu tinha decidido na noite anterior ir ao ginásio. Okay? O tornar evidente torna a deixa mais fácil, que é o que inicia, o que dá o start ao hábito. Tu depois podes continuar ou não é? Mas esse é o primeiro ponto. Certo. Ok? Depois, relativamente ao anseio, ou seja, aquela geração de ansiedade interna para poder treinar, não é? Né? Sim. Ou seja, o que ele diz é, torna o anseio atrativo. Ok? Ou seja, como é que tu farias isto? Sei lá. Ter um bom pequeno almoço a seguir, por exemplo. Exatamente. Decidires que vais ter um bom pequeno almoço ou teres tipo alguma coisa que te coloque a esse nível de atratividade. Ok? Depois, ao nível da resposta, é tornares a resposta fácil. Sim, como já estou a pensar no pequeno almoço ou no almoço, a seguir tipo vou para conseguir cumprir esse anseio, né? Exatamente. Okay.
E depois, por último, a recompensa tem que ser gratificante, que é, tu tens que decidir que efetivamente o resultado que tu vais ter, seja um bocado aquela sensação que tu às vezes partilhas comigo, que é, eu gostei mesmo de treinar, não é? Que é porque treinaste com a tua PT. Sim. Tornou-se gratificante a recompensa, por exemplo, pá, eu aguentei treinar com a minha PT. Então isso reforça na tua cabeça de que treinar é bom. Sim, eu de facto quando saio do ginásio eu já me sinto bem, ou seja, o que me custa mesmo é ir. Exatamente. A partir do momento em que lá estou, pá, pronto, quando lá estou se calhar às vezes não estou muito feliz, mas já no lá final, estás. sim, exato. Sim, no final já foi bom. E aí é que está a questão que é foco na identidade, depois no processo. Se tu já lá estás, não interessa se fazes muito ou pouco, tu já lá estás, já estás a trabalhar no processo. Sim. Ok? Sim. E essa constância vai trazer resultados mais à frente, não é? E portanto é essa a questão. E ele depois traz aqui algumas ideias de alguns métodos, algumas formas de implementar os hábitos, não é? Ou seja, ele diz em primeiro lugar, lista os hábitos que tu tens atualmente. Ou seja, imagina, tu quando acordas, o que é que tu fazes? Tens noção? O que é que eu faço? A primeira coisa, vejo as horas. Aonde? No telemóvel. E depois o que é que fazes a seguir? Vir-me para o lado. De certeza? Ou se tiveres notificações, vais ver notificações? Não, agora já não faço isso muito. Ok. Mas a maior parte das pessoas faz. Por isso é que eu estou a dizer, ou seja, tu basicamente tens um hábito que é acordas, vais ver as horas no telemóvel que entra logo em loop de estímulos. Sim. Ou seja, tens logo ali uma deixa, né, que é a notificação. Sim. Mesmo que tu vires para o lado, a maior parte das pessoas fica ansiosa porque mas o que aconteceu durante a noite para eu ter tido esta das mensagens, exatamente, né? esta Sim. mensagem. Sim. Portanto, tu vais querer resolver isso. Vais ter uma resposta, vais abrir e vais ver, vais ter uma recompensa que é ok, era isto, estou tranquilo. Okay? Então entras logo nesse loop e essa é a questão que é, ok, então como é que eu vou fazer? Esta primeira parte é sempre tão simples quanto listar. Listar os hábitos, saber exatamente o que é que tu fazes durante o teu dia, para quê? Para que tu possas depois monitorizar, fazeres uma classificação dos hábitos que tu queres implementar ou não. Ou queres manter, ou queres retirar, ou queres reforçar, não é? Porque a maior parte das pessoas nem sequer sabe aquilo que faz diariamente, não é? Sim. Ou seja, porque é já um processo automático. Irracional, não é? A pessoa acorda, faz coisas, não sei o quê, e de repente está no trabalho. Sim. O que fizeste entre acordar e trabalhar? Não é? Então esse é o primeiro ponto, que é listar os hábitos e classificá-los. Se são bons, se são maus, se quer reforçá-los, se quer retirá-los, se quer mantê-los. Depois colocar uma intenção, que é, eu vou fazer X na hora Y no local Z. Porque a partir do momento em que tu fazes essa declaração e fazes essa intenção, torna-se mais provável que aconteça. Não é? Porque tu pensares para ti só, sem teres tipo uma coisa bem definida, é só um bocado aquela questão que nós dizemos que é um sonho ou é um objetivo? Pois. É um objetivo quando tu escreves. Sim, não é? sim. E aqui a nível dos hábitos é a mesma coisa. Sim. Não é? Tu achas que isto ajudaria? Sim, acho que sim. Ou seja, o facto de ter as coisas... No fundo é ter um programa, né? Tipo, mas um programa pensado, não é? Pré-determinado. Exatamente. Em vez de fazer as coisas de forma involuntária. Sim. Sim, e fixar exatamente na agenda, não é? Quando é que vou fazer aquilo? Exatamente. Colocar uma intenção efetiva, não é? Sim, Ou seja, sim. Eu intencionalmente Sim. colocar num espaço na minha agenda daquilo que eu quero fazer. E depois ele até dá algumas ideias de como é que tu vais fazer essa colocação desse hábito que tu queres implementar na agenda. Ele fala da questão do empilhar hábitos, que é, o que é empilhar hábitos? É, se tu depois fazer a listagem dos teus hábitos, tu vais encontrar um padrão. Então imagina, é mais fácil eu dizer assim, depois de lavar os dentes, vou fazer isto. Porquê? Porque eu lavar os dentes eu já o faço. Certo. Então eu vou empilhar um hábito novo em cima de um hábito antigo. Sim. Okay? E torna mais fácil porque não está a iniciar do zero. Está só a ser encaixado dentro de algo que eu já faço constantemente. Okay? Então torna mais fácil criar a rotina, não é? E depois ele fala também do... É como aquela rotina que nós temos de tirar a lista da máquina de manhã. Temos? Eu tento fazer isso, que é depois de tomar um pequeno almoço, tirar a lista da máquina. Pois, mas antes de fazermos isso era difícil, ou seja, nós fizemos intuitivamente esse empilhar de hábito. Depois
a importância do ambiente, não é? Ou seja, aquela questão de tornar evidente. Se eu tiver muitos estímulos no meu caminho, não é? Até eu entrar no novo hábito, vai ser muito mais difícil. Não é? Imagina, isso aconteceu com muita gente em home office. Toda a gente tinha um hábito de chegar ao trabalho e fazer isto, isto e isto. Sim. Mas em casa, se tu não tiveres um ambiente arrumado para poderes implementar os teus hábitos que te tornam produtivo durante o dia, torna-se muito mais difícil. Sim. Portanto, cuidares do teu ambiente, criares um ambiente de disciplina, né? Ou seja, teres a tua mesa preparada se calhar do dia anterior para tu poderes começar logo a trabalhar, e isso igualmente também com aquilo que eu estava a dizer, que é teres a tua roupa pronta. Voltas do ginásio, feliz, contente, dopamina no topo, energia incrível, tomas banho, pegas na roupa do dia a seguir, preparas logo a tua roupa do ginásio e metes no mesmo sítio. Sim. E já está. Ok? Sim, Cria-te logo um ambiente que te vai facilitar que no dia a seguir tu já estejas pronta. E vem associado a uma coisa boa, que é, tu vens com energia, vens empolgada e estás já a deixar a deixa e a associar essa recompensa de felicidade a algo novo. Sim. Olha, o nosso cão resolveu acordar para a vida. Certo, espero que não vamos tirar o som, senão, olha, não sei, vamos ficar aqui com uma intervenção um bocadinho. Eu não estou a achar nenhuma esta história de pôr a roupa, não sei o quê, pôr a roupa de quarto, não é com ele. E para quem está a ver também, pá, olha, acontece aqui a vida real. Pronto, já acabou, acho eu. Olha, eu acho sinceramente que os inputs que me deste podem ajudar bastante. Yes! Mesmo. Espero mesmo, pá, eu estou mesmo focada em este ano conseguir implementar isto. Boa. Acho que vai ser o ano. Boa. E também acho que pode ser engraçado até daqui a uns meses dizer como é que isto está a correr. Boa. O que achas? Boa. Assim, até um bocado uma obrigação minha de cumprir com aquilo que tinha definido. Sim. O que achas? Acho interessante, e queria só também dar-te um input a ti e dar também a quem nos está a ouvir, que é, normalmente nós temos o hábito de medir o progresso com base no resultado, e eu acredito que numa questão de hábitos o mais importante é medir o progresso com base no comportamento, com base na repetição. Sim. Que é, em vez de eu estar preocupado em perder determinados quilos, em fazer algo desse género, é preferível eu repetir, ou seja, eu controlar e estar focado naquilo que é o meu progresso na repetição daquele hábito. Quantas vezes eu fui ao ginásio, não é? Que é, e eu sugeri-te isso no outro dia, que era nós imprimirmos um dos planners que nós temos e colocarmos os nossos hábitos e depois indo riscando. Pondo a verde ou algo do género, porque isso é que é importante. Não é o resultado é uma consequência disso. Se nós não formos constantemente ao ginásio, se nós não fizermos algo constantemente e repetidamente, o resultado não vai aparecer. Sim. Não é? Portanto, é uma proposta para ti e uma proposta também para quem nos está a ouvir. Não é? Parece-me bem. Entretanto, agora estava a lembrar aqui de uma coisa, que é, nós estamos a filmar, não é? Pela primeira vez. E nem fizemos nenhuma apresentação aqui ao set, nada. Foi fazer... assim, partimos logo para o tema. Não, isto depois vai para o YouTube, vamos fazer todo um tour pela casa, fazer vlogs. Mas pronto, pelo menos dizer, está aqui o nosso estante que vocês às vezes veem nos stories. Está aqui a nossa mesa onde nós gravamos. E nós jantamos e almoçamos, vamos ao pequeno almoço. Portanto, aquela coisa de montar a mesa para o trabalho no dia anterior não dá para nós, porque exatamente. Nós jantámos nela. Temos que arranjar uma coisa maior. Sim, portanto, okay. Está louco. Mas é isso. Sim. Para já é isto que temos para mostrar, é a mesa e o armário, portanto, e o nosso cão louco da vida. Não sei o que é que se passa com eles. Nunca aconteceu isto. É a primeira vez. Não. Olha, vou-te deixar aqui a falar um bocadinho com a família e vou tentar tratar do cão. Tá bem? Não, já lhe damos biscoitos, ele já se acalma. Ok. Muito bem. Ele deve estar a sonhar, está a ter pesadelos assim. Boa. Olha, duas últimas dicas, ok? Que ele fala no livro. Desculpa, pensava que já tinhas terminado. Não, mas são duas que eu acho que é importante. Que ele fala de ter um parceiro fiscalizador. Pronto. É sério, pá, já percebi o que é importante. Sim. E fazer um contrato de hábito.
Ok? Seja um compromisso Comigo ou com o parceiro com o parceiro fiscalizador? fiscalizador e contigo também, né? Porque a partir do momento em que decides ser a pessoa capaz de ir buscar os resultados, é um Certo. compromisso para contigo próprio. Certo, faz sentido. Tá? Se calhar a primeira coisa que eu tenho que decidir ser é ser uma pessoa cumpridora de objetivos. Exatamente. Não é? Exatamente. Que nem sempre acontece. Sim. Sim, parece-me bem. Muito bem. Chegamos ao fim. Sim. Estás satisfeita Estou com esta satisfeita. consultoria? Sim. Família, se quiserem consultorias sobre hábitos, estejam à vontade. Estou a abrir a agenda, portanto, contactem 96. Não, estou a brincar. Era isto que nós tínhamos para vocês. Agradecer mais uma vez ao José pela produção, pela edição do áudio. Que vai ter muito trabalho. Desculpa. Agradecer ao nosso parceiro também aqui ao nível do vídeo, que está a rir atrás da câmara. E a vocês também, família, por nos acompanharem. Estamos na reta final para o final do ano. Sim. E deixar-vos estas dicas para vocês poderem, se calhar em 2022, poderem efetivamente implementar os hábitos que pretendem e que têm sido procrastinados ao longo dos últimos anos. Sim, Não é? acho que são umas boas dicas. Portanto, beijinhos. Beijinhos também. Tinhas mais alguma coisa a dizer? Tu tens de ter abraços. Abraços? Ai, pera, não vais fazer nenhuma pergunta no Spotify? Queres fazer? Sim. Que pergunta é que queres fazer? Se já têm os objetivos definidos para o próximo ano. Ok? É bom que já tenham. Ok, então vá. como é hábito, vão ter Uma lá pergunta, no Spotify a pergunta se já têm definidos os vossos objetivos para o próximo ano. É só descer, pôr a vossa resposta. Não se esquecerem de seguir o Spotify, não é? Ou seja, o podcast, para ver se nós chegamos aos 1000 subscritores ainda em 2021, estamos quase. Mandem para os vossos amigos, para os vossos 5000 amigos mais próximos. E é isso. Sim, está feito agora. Beijinhos, abraços e muitos palhaços. Tchau, família. Tchau!